Bom, primeiro agradecer a Deus pela vida, agradecer ao Mestre Jesus, o Mestre por excelência, sempre nos toca o coração, agradecer a plena de Espíritos superiores que nesse bonito educandário terra constantemente nos convidam a refletirmos para que possamos sentir e vivenciar as leis divinas nas nossas preciosas existências, e agradecer o carinho das dedicadas irmãs e irmãos do grupo Cimento. Na noite de hoje, a proposta é juntos refletirmos a parábola da porta estreita que o Sr. Allan Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, veja que cada capítulo tem um tema central e Allan Kardec, por ser um espírito superior, tem toda uma conexão. Então, o que será? Quem é que me escolhe? Se eu que me escolho? Ou quem é que vai passar pela porta? A nossa ênfase aqui, trouxemos, vamos ler a parábola. Quem não tem um livro em casa, dá esse presente para você. A maioria dos encarnados tem o Evangelho. Não precisa levantar a mão, não quero constranger ninguém, só assim balança a cabeça, para ver se você está aqui, não está em sofrimento aí. Todo mundo tem? Então depois, antes de dormir, com o teu anjo guardião, lê de novo a parábola, tá? A parábola pode ter várias ênfases, uma ênfase histórica, uma ênfase filosófica e uma ênfase, nós vamos seguir a orientação do próprio Kardec, aonde? No livro dos Médiuns, quando ele vai dizer no capítulo 30, no artigo 1º, a finalidade de uma sociedade espírita, ele vai falar sobre a importância de estudar as leis morais sobre o aspecto psicológico, ele usa o termo psicológicos. Aí ele fala, são defesas nela, ou seja, não entra dentro da casa espírita as questões da economia e da política, então fica do lado de fora. Mas não quer dizer que a gente não tem que ter economia nos bolsos e política nas atitudes. Mas dentro da casa espírita, ele dá a dica lá. É importante a gente estudar os aspectos psicológicos. Então a nossa ênfase vai ser a parábola no aspecto psicológico. Quem quiser se aprofundar, eu estou lendo aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, há 3 livros intitulados Parábolas Terapêuticas, do projeto Espiritizar, ou seja, da editora Espiritizar, Federação Espírita do Mato Grosso. É lá que eu me baseei, juntamente com os exemplos que eu vou trazer aqui. Não está lá no livro, né? Lá só está a parábola, mas vocês podem se aprofundar muito mais detalhes da parábola do que aqui, nos meus 30 minutos. Bom, a porta estreita. Então, entrai pela porta estreita, pois larga é a porta da perdição, e é espaçoso o caminho que conduz a ela, e são muitos que entram por ela. Pois estreita é a porta e apertado o caminho que leva para a vida, e são poucos que a encontram. Evangelho de Mateus, capítulo 7, no versículos 3 a 14. Então está no item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec já coloca uma das primeiras parábolas do capítulo, muitos dos chamados, poucos escolhidos. Então a primeira dica é essa: quem é que vai me escolher? Se a gente volta no livro dos Espíritos, que todo mundo aqui está estudando, está todo mundo refletindo, para que possa sentir seu coração. A gente já aprendeu aqui, nos últimos encontros que nós tivemos juntos, a possibilidade de estudar as palavras de Jesus, que é uma orientação da benfeitora Dália, cristã, nos primeiros momentos. Ela ensina que entre o verbo pensar, ou seja, saber, e o verbo sentir, há um verbo que faz a conexão, ou seja, a ligação, que é importantíssimo nós treinarmos, que é o verbo refletir. Se eu não faço reflexão, eu não sinto, eu só sei. Percebeu a diferença ou foi muito rápido o raciocínio? Vamos pegar um exemplo para ser didático. Eu passei ali pela biblioteca, vocês também passaram. Vocês ouviram como eu vi os livros gritarem: me tirem daqui, socorro, eu fui feito para levar o conhecimento, não para ficar guardando ele. No capítulo 14 da belíssima obra Boa Nova, o Senhor Nicodemos vai conversar, dialogar com o Mestre Jesus. Há um trecho da conversa que está no Novo Testamento, ou seja, nos textos clássicos, mas o restante não está ali, não foi registrado no sentido físico da palavra, mas é registrado nos arquivos da espiritualidade. E o benfeitor Humberto de Campos, como outras pessoas, tem acesso às bibliotecas no mundo espiritual e vai mostrar no livro Boa Nova, no capítulo 14, que a primeira pergunta que Jesus faz para Nicodemos é: Nicodemos, você sente os textos que você interpreta? Então ele já estava dando a dica para todos nós, que se eu só pensar, mas não refletir aquilo na minha vida, eu não vou sentir. Viu como é diferente as questões?
Então é por isso que eu tenho que trazer a verdade para o meu coraçãozinho. Olha aqui, o slogan de quem entra nos semeadores. Conhecereis o que? O conhecimento? A verdade, ou seja, são as leis divinas, porque tem a lei da verdade, a virtude e a verdade. Me conecta à lei. Toda virtude está em conexão a uma lei. Quando eu pratico uma virtude, eu me conecto a uma lei. Quando eu pratico a virtude dever, ensinada por Lázaro, não no capítulo que a gente está no 18, no anterior 17, me conecto à lei do dever. Posso, mas não devo. Eu posso ir para a balada? Posso. Eu devo me drogar? Não. Mas eu posso, porque tem lei de liberdade. Tudo bem, não foi muito rápido. Foi o que o apóstolo da consciência Paulo disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, voltando que foi para a pergunta, então todo mundo tem o livro dos Espíritos, e na questão 175, Allan Kardec vai tratar da pergunta sobre justiça, e vem a resposta no tribunal da consciência. Então, quando a gente desencarna, que é o fenômeno psicológico, ou seja, espiritual, diferente de morrer, que é o fenômeno biológico. Morrer é o biológico, desencarnar é psicológico, ou seja, espiritual. Eu posso morrer e não desencarnar no mesmo instante que eu morri. Mas eu posso morrer e desencarnar no mesmo instante que eu morri. Eu vou ser didático, já que hoje, oficialmente no Brasil, é dia do professor. Embora o professor todo dia dele, porque ele não para de trabalhar, todo sábado e domingo. Olha lá, um monte de professor sentado confirmando, né? Leva o trabalho para casa. Enquanto que outras profissões, o trabalho fica no trabalho, a gente leva o trabalho para casa. Pois bem, o Eurípides Barçanufo, ele morreu e desencarnou, porque foi ele mesmo que desligou os centros de força. Porque ele já é médico no mundo espiritual há muito tempo, antes de ser médico na Terra, que foi um médico até, aliás, é bem compenetrado de ser o educador e educador. Bom, mas voltando aqui, então, ninguém vai me escolher do outro lado, sou eu mesmo diante de minhas atitudes. Por isso que vai vir dois sentimentos no momento da desencarnação: a doçura ou a amargura. Se eu seguir os ensinamentos do Mestre Jesus, se eu seguir doçura, é a paz. É o que ele fala: entra no gozo do Senhor. Se eu fui assim recalcitrante, vai vir um sentimento de amargura. Para ser prático, é aquela frase muito sábia, porque ele é um homem sábio, do Chico Xavier: a questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Profundo, né? A questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. O tempo perdido em que? A gente vai ver na parábola, nas escolhas em optar pela porta larga. Então, olha lá, entrai, vê que o verbo está no imperativo, mas é o imperativo convidativo. Jesus, quando falava imperativo, ele estava fazendo um convite, convocação. Não é um convite qualquer, é um convite para a nossa consciência, porque na condição de mestre, ele fala para o espírito imortal, porque ele sabe que nós somos espíritos imortais. Assim como ele nos vê, eles nos veem como estamos ou que somos. Participa, ensinando a sonoterapia. Participa. Senão você vai fazer desdobramento sem necessidade. Não é nesse momento. Não é isso? O Mestre Jesus, ele via aquilo que eu estou ou aquilo que eu sou. O Adriano participou, que eu sou. Viu a beleza? Então, por isso que ele não julgava a persona, o erro. Porque ele sabe que quem não é mestre, como ele, vai errar. Só não erra quem já é mestre. Você no lado profissional, já que a gente falou um pouquinho da profissão, para hoje você fazer o que você faz de maneira bastante equilibrada, e até ensinar que neovato ou novata chegar na sua área profissional, no lado intelectual. Você não errou várias vezes para hoje ter essa maestria? Imagina nas questões morais. Então Deus, como nos ensina Allan Kardec, lembrando outro professor com P maiúsculo, vai colocar no frontispício da gênese: para Deus, o presente, o passado e o futuro estão ligados. Enquanto que para nós existe o passado, estamos no presente e nos preparando para o futuro, Deus vê suas filhas, seus filhos como? Como Ele criou, espíritos puros. Jesus, em ponto menor, já que Jesus é a perfeição relativa, ele via todo aquele que se aproximava dele não como uma pessoa estava, mas sim aquilo que ela é, um irmão dele em humanidade. Por isso que ele jamais julgou, jamais condenou, jamais puniu. Percebeu a beleza de Jesus? Voltando, então a entrar. Então ele pede para a gente no convite convidativo: entrar por que porta? Aí ele deu uma dica aqui,
pela estreita. Então não é uma porta em si, são escolhas que a gente faz. Porque quando a gente está encarnado, a gente passa por dilemas da consciência. Ou seja, eu trago o meu passado, o meu presente, são as minhas tendências das outras existências, e a cada convite da vida eu posso optar em desenvolver as virtudes, me conectando com as leis, ou não me conectar às leis através das virtudes. Então a porta estreita é a pessoa que está de maneira esforçada, contínua, paciente, perseverante e disciplinada, ensina o benfeitor Honório no seu livro Vozes Alerta, optando pelas leis divinas. Olha só como é profunda a questão 621A do Livro dos Espíritos. 621, todo mundo do movimento espírita sabe até de qual. O movimento espírita são os espíritas encarnados. Doutrina espírita é o espírito de verdade e os espíritos superiores, ao lado do espírito de verdade que é Jesus. Está lá, 621, todo mundo sabe de qual. Se eu for agora entrevistar cada um, onde está escrita a lei de Deus? Todo mundo vai me responder de cabeça. Só, tá bom, agora olha 621A, que nem todo mundo leva a sério. Olha só. Posto que o ser humano carrega na consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de a revelar? Resposta: ele, ser humano, a esquecera e menosprezara. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Então, quando a gente encarna, tem um esquecimento parcial, não total, como aborda a questão 383 do Livro dos Espíritos, e tem um menosprezo. Percebeu aí o movimento como é sério da gente parar, escutar as vozes alertas da consciência? Por isso, quando eu busco a verdade do Cristo, eu trago a verdade do Cristo para dentro de mim e ela ilumina a minha verdade parcial. E aí eu consigo me libertar das minhas tendências. Olha lá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se eu faço esse processo de trazer a verdade para dentro de mim, eu ilumino minhas tendências. Então eu reconheço, puxa, por que eu estou tão orgulhoso? Por que toda coisa que o Vitor fala eu dou umas indireta para o Vitor? Aí eu, é claro, exemplo, tá, pessoal? Para ser didático, o Vitor não faz isso não nenhum, só para ser didático. Aí eu vejo as minhas tendências e ressignifico. A vida está me convidando a eu desenvolver a virtude de humildade, não o orgulho que eu trago de várias existências. E aí eu me liberto de quem? Do sentimento egóico, orgulho. Que, aliás, é a maior doença do planeta Terra, egoísmo. Quem é que é o companheiro do egoísmo? O orgulho, é o seu filho do egoísmo. Ismo, culto a ego, eu. Egoísmo é o culto ao eu. Por isso tem o ególatra, aquele que cultua o seu eu. O André Luiz, no livro Nosso Lar, ele vai dizer que ele cultuou, perdeu a energia dele cultuando a vaidade. E o seu nome? Aqui no capítulo ao qual ele vai pedir um trabalho, e depois que ele passa pelo ministro Clarence, eles vão apresentar um outro ministro, o primeiro trabalho dele. Aí ele vai dizer um depoimento que o próprio ministro, mas é um médico mesmo que me orientaram. O senhor André Luiz fica admirado, porque ele já estava reconhecendo como espírito mortal que ele passou pela porta larga, não pela porta estreita. Então, passar pela porta estreita, a gente praticar as virtudes em conexão com as leis divinas. Foi esse o grande ensinamento do Mestre Jesus. Ele mostrou todas as virtudes, condizente ao nosso nível evolutivo, é claro, e todas as leis divinas. Tudo bem? Então, entrai pela porta estreita, pois larga é a porta da perdição. Se a gente ler rápido, dá a entender que a gente está perdido. A gente está perdido, de acordo com o que a gente aprende do Livro dos Espíritos, questão 115. Estamos perdidos? Se a gente fizer uma escolha de maneira nenhuma. Qual é a determinação divina que tem aqui no Livro dos Espíritos, a questão 115, mas é no céu e inferno que ele vai desenvolver o senhor Allan Kardec, já que o céu e inferno é ele que escreve, né? Já no Livro dos Espíritos ele é um colaborador. Vocês lembram da resposta da 115? Que todos nós, entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus. Resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Primeira lei, lei de igualdade. Quer dizer, sem ciência, Deus deu a cada um determinada missão, lei do trabalho, com o fim de esclarecê-los e fazê-los avançar, lei do progresso e lei do mérito. Progressivamente, a perfeição para o conhecimento da verdade. Olha lá, a lei da verdade, a virtude da verdade, que está aqui registrado em João 8,32.
para aproximá-los dele, a felicidade eterna. Então aqui na resposta da 115, está mostrando uma determinação divina. Qual é a determinação divina? Por eterna felicidade. Não, ninguém vai se perder. Mas eu posso perder as oportunidades numa existência, se eu não pensar, sentir e agir como espírito imortal. Esse é o convite amoroso de Jesus e o alerta dele. E que no livro Céu e Inferno, já que a gente está comemorando esse ano, né, os 160 anos do livro Céu e Inferno, há até depoimentos das pessoas que passaram pela porta estreita. Vê lá o depoimento do Sanson, 3 pontinhos do Dr. Deluy, que nem era espírita, hein? Era o médico do Kardec, né, e outros, né, não precisa ser espírita, porque não está assim, fora do espiritismo na salvação, fora da caridade, ou seja, virtude, lei divina, lei da caridade, não há salvação. Salvação significa autoiluminação. Mas aonde você tirou essa palavra que salvação significa autoiluminação? Não foi eu, não, é Emmanuel que explica, no livro Consolador, em 1841. Fizeram 400 perguntas para o Emmanuel. Como Emmanuel gosta de estudar e responder, ele respondeu, está lá uma das respostas. Qual é o significado da palavra salvação? Aí ele responde, está um texto bonito, estou aqui usando a síntese, porque eu sei que vocês vão lá ser fiéis ao benfeitor Emmanuel, sim ou não? Obrigado, olha lá. O anjo da guarda tirou o selfie, você vai tirar o livro e estudar. Tá bom? É espaçoso o caminho que conduz a ela, ou seja, a porta larga é fácil, porque as nossas tendências, né, se eu não faço, se eu não ressignifico, são muitos que entram por ela. Por que são muitos que entram por ela? Quantos que na Terra agora estão pensando em praticar virtude e em seguir as leis divinas? A maioria quer seguir leis humanas, porque é comum, é fácil. Não é isso? Não é o nosso caso dos homens aqui, que a gente já está bem resolvido nessa campo da sexualidade. Mas uma pessoa assim que gosta de ter várias mulheres, ele fica assim falando, meu Deus, por que eu nasci no Brasil? Eu poderia nascer na Arábia para casar com várias mulheres. É uma lei lá, lei humana, é lei divina. Não, até os papagaios ensinam a monogamia. Mas a pessoa que traz a tendência, né, quer ainda leis humanas. A gente ainda está na fase de criar leis para o óbvio. Não maltrate quem está na terceira idade. Não estou falando que vocês estão na terceira idade. Né? Na terceira idade. É óbvio que não tem que maltratar. Não maltrate, é meio óbvio, mas tem que fazer a lei. No mundo de regeneração, será que vai ter essas leis? É as próprias leis divinas. Então, veja como a gente, né, está muito atrasadinha em estudar as leis divinas. Pois estreita é a porta e apertado o caminho que leva para a vida. E poucos que há encontro. Então ele está mostrando isso, é um trabalho da pessoa passar pela porta. Ninguém poderá passar por outra. Por mais que o teu anjo de guarda te ame, te ama, porque foi ele, no caso teu e no meu, né, que deu crédito para a gente estar aqui, ele já passou pela porta estreita, ele está do outro lado da porta estreita, nos esperando para nos abraçar, passar pela porta estreita. Então a evolução, ela é individual e intransferível. Ah, mas eu já falei 1000 vezes para o meu filho. Fala 1001, 1002, 1003. Mas não tem essa ilusão de controle que achar que vai transformar o outro só porque está falando ou fazendo. Porque o outro tem livre-arbítrio. Jesus, que é Jesus, ele forçou alguém na condição de mestre? Ele não sabia que cada um tem o seu tempo, quando quiser? Olha lá o Pedrão, respeitosamente. O apóstolo Pedro não negou ele 3 vezes. E por que ele pergunta depois para Pedro 3? Para libertar o Pedro daquele sentimento de negar 3. Pedro, tu me amas? Vai primeiro para o ego, mas é ego evidente que fala na psicologia. Pedro, tu me amas? Agora vai para o ego mascarado. Agora vai para o espírito imortal, o ser essencial, como fala na psicologia Joana. Pedro, tu me amas? Pronto. O Pedro tirou todo aquele peso de negar o Cristo 3 vezes. Como foi também aquele momento em que, quem dizem que é o Filho do Homem? Aí o Pedro foi médio da espiritualidade superior, ele fala. Aí Jesus olha para ele e diz, olha, foi, né, os bem-aventurados, esse irmão Barjonas, né, que foi o pai que te revelou isso. Quando Jesus vai dizer que vai dar o testemunho, o Pedro fala, não, mestre, não vai dar o testemunho. Aí Jesus olha para Pedro e fala, afasta de mim, de Satanás.
Que Satanás, Satã significa opositor. Isso está no texto evangélico. Se você pega o livro da senhora Amélia Rodrigues, que ela, com outros, teve acesso na biblioteca de todas as passagens do Cristo, nós também temos acesso. Para quem gosta de biblioteca, vai para as bibliotecas, tá? Ela vai narrar no livro dela, A Alma Imortal, no capítulo 5º, uma intimidade, vínculo de luz, que Pedro, depois dessa cena, se afasta e vai chorar no canto. Jesus se aproxima dele e vai falar isso. O que eu vou falar agora para vocês, sintetizando, porque eu sei que vocês vão ser fiéis à benfeitora Amélia Rodrigues, no livro A Alma Imortal. Ele vai dizer: Pedro, por não vigiares a nascentes do teu coração, não fostes médium da espiritualidade superior. E a gente está vigiando as nascentes do nosso coração? Porque se você ler o fenômeno, o Pedro foi médium em um instante, e de um instante para outro ele foi médium. Então a gente oscila, né? Porque sem espírito dentro da casa espírita é tranquilo, não é? Qual é o testemunho? A casa íntima, a nossa essência. E tem uma casa também, outra casa, que é depois da nossa essência, uma casa que normalmente é aquele que a gente abandonou lá atrás. Puxa, porque eu tenho tanta dificuldade com meu filho número 2. Vamos ser assim didático, né? Porque às vezes você tem 5 filhos. É porque o número 2, às vezes a gente lá atrás, em vez de mandar ele para a porta estreita, a gente passou pela porta larga e ainda arrastou ele pela porta larga. Ele ou ela. Então traz essa tendência do passado no presente. Ele ou ela ainda não ressignificou. Se você já despertou, o outro momento vai despertar. Percebeu a beleza? Bom, então agora para ser prático na porta larga e na porta estreita, olha só no livro Nosso Lar. Quando André Luiz vai ver a mãe vem visitá-lo, uma das perguntas dele é sobre o pai dele. Então está no capítulo 16, as iniciais, chamado Confidências. E meu pai, perguntei, onde está? Por que não veio com a senhora? Então, estou lendo só um trechinho do capítulo 16, tá? Vocês, por gentileza, passaram ali, tem vários exemplares, porque eu ouvi eles gritando, vários, não, eu sou o Nosso Lar, eu sou o Nosso Lar, sou o Nosso Lar. E meu pai, perguntei, onde está? Por que não veio com a senhora? Minha mãe estampou singular expressão no rosto e respondeu, teu pai. Há 12 anos, André Luiz, que está numa zona de trevas compactas no umbral. Pausa. Então tem uma região chamada umbral, que já está no livro Céu e Inferno, mas a palavra trevas, e descrever as trevas, não está no livro Céu e Inferno. Quem vai descrever a obra Nosso Lar e com mais profundidade a obra Libertação. Tá? Então uma região mais densa do umbral, é onde os espíritos que lá se encontram não vêm aqui para a gente, na superfície, que o umbral já começa aqui. Mas nós que estamos na superfície, ou seja, no umbral, podemos ir nas trevas. Então cuidado com teus sonhos, porque se um parâmetro, um termômetro espiritual da nossa evolução é como a gente retorna dos sonhos e sonhos. O sono é biológico, o sonho é espiritual. Se eu venho energizado, alegre, com ânimo de estudar e se estudar, e principalmente trabalhar no bem, eu estava no trabalho do Mestre Jesus. Se eu venho cansado, com sensação que levei umas chibatadas, eu lembro de gente me perseguindo, eu sinto o cheiro até de enxofre, eu fui para a turma da bagunça que por enquanto não quer seguir Jesus. Isso é sério. Está na questão 471 do Livro dos Espíritos. E depois você se aprofunda nas obras de André Luiz, tá bom? Então só para mostrar que quem está aqui pode ir para as trevas. Bom, aí continua ela. Na terra sempre nos parecera fiel às tradições da família, arraigado ao cavalheirismo do alto comércio, a cujos quadros pertenceu até o fim da existência, e ao fervor do culto externo em matéria religiosa, mas no fundo, Laerte, André Luiz, era fraco e mantinha ligações clandestinas fora do nosso lar. Dica dela 2. Aos olhos do mundo, o que ele era? Do comércio. Uma pessoa que aos olhos do mundo era honesta. Mas será que ele praticava a virtude honestidade? A virtude, não a pseudo-virtude, conforme ensina Jesus?
Porque se você pegar a obra O Céu e o Inferno, uma neta vai na Sociedade de Estudos Pariense e pede para Kardec evocar o seu avô. Olha o título da mensagem do avô para a neta, que serve para todos nós. Ser honesto perante os homens não é ser honesto perante Deus. Depois lê a mensagem. Então, aos olhos do mundo, Laerte, nos negócios, ele foi muito, vamos dizer assim, cavalheiro. Mas ele não passou pela porta estreita, ele passou pela porta larga. Agora continua. Em matéria de fervor, culto, que culto ele cultuava? O culto externo. Ou seja, ele ia à missa todos os domingos. Ela fala aqui no texto. É que eu não vou chegar nesse texto. Quando o André Luiz ia na igreja de vez em quando, e depois que casou, teve filhos, ele foi na igreja de vez em quando, o pai do André Luiz e a mãe do André Luiz ia todos os domingos à igreja. E aí a gente agora lembra da nossa última parábola, lembra que a gente esteve aqui estudando juntos, em conjuntos, no capítulo 27, a parábola do fariseu e do publicano? Quem realmente orou? O fariseu e o publicano? Claro, só responde quem estava aqui no último encontro, não vale, que você não estava aqui. Isso mesmo que você está pensando. Quem realmente orou foi o publicano. O fariseu no movimento de parecer. Toda vez que você está fazendo algo que você está esperando o aplauso dos outros, ou o reconhecimento dos outros, o verbo fazer não está em conexão com aquilo que você é, um espírito mortal, ou seja, o fazer não está em conexão ao ser. O teu fazer está em conexão ao ter. Pronto, não sei se eu estou sendo didático. Toda vez que você faz algo e sai leve, suave, contente, o teu fazer, que é secundário, está em conexão naquilo que você é, um espírito mortal. Pronto. Então você não está em movimento de barganha com Deus, nem com a espiritualidade. Por isso que você vê nas casas espíritas, você chega, em algumas, não é caso dessa, e você, às vezes a pessoa que está na porta é o presidente que recebe. Aí fala assim, eu pergunto para a pessoa, como vai você? Ela começa a reclamar da casa. Não apareceu ninguém para me ajudar na casa. Ele acha que ele é uma tartaruga, tartaruga ninja que leva a casa nas costas. Não, ele está no movimento ainda de dono, ele está em movimento de achar que o trabalho é dele, o trabalho não é do Cristo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu posso ser um fariseu, não é isso? Jejuar 2 vezes por semana e dar o dízimo, ou seja, ir lá para a casa espírita e ficar na barganha, porque a gente foi treinado a barganhar várias existências do atavismo religioso. Porque hoje, os espíritas de hoje, sabe de onde vieram? É isso mesmo que vocês estão pensando. Das igrejas de ontem, que criaram teologia dogmática. Por isso que a gente vem reparar. E não sou eu, se você quer mais detalhe, leia a obra Após a Tempestade, da prefeitura Joana de Ângeles, vê lá, Os Obreiros do Senhor. Ela fala, se dedica a nós. Porque Joana de Ângeles, lá atrás, se você ler Boa Nova, é Joana de Cusa, uma das 4 mulheres que vai ver o corpo do Cristo. E quando chega lá, o corpo do Cristo não estava lá. Então Joana aceita o convite de seguir os passos luminosos de Jesus lá atrás. Vou falar por mim. Eu lá atrás era a turma da bagunça. Por isso que eu vim hoje reparar. Tudo bem ou foi muito rápido? Então, Laerte, culto externo. Mas no fundo era fraca e mantinha ligações clandestinas fora do lar. 2 delas, André Luiz, estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas. E logo que desencarnou o pobre Laerte, a passagem no umbral foi muito amarga, porque as desventuradas criaturas a quem fizera muitas promessas aguardavam-no ansiosas, prendendo-o de novo nas teias da ilusão. A princípio, ele quis reagir, esforçando-o por encontrar, mas não pôde compreender que após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente. Laerte, portanto, não percebeu nem a presença espiritual, nem a assistência desvelada de outros amigos nossos. Tenho gasto muitos anos a fingir, viciar a visão espiritual, restringir o padrão vibratório, e o resultado foi achar-se tão só na companhia das relações que cultivara irrefletidamente pela mente e pelo coração. Os princípios da família e o amor ao seu nome ocuparam algum tempo o seu espírito. De algum modo lutou, repelindo as tentações, mas caiu afinal novamente, enredado na sombra por falta de perseverança no bom e reto pensamento.
Eminentemente impressionado, perguntei: mas mãe, não há porém meios de subtrair a tais objeções? Você vai ser fiel ao benfeitor André Luiz e a mãe dele, que a gente não sabe o nome, porque ele não colocou o nome, também não é o nome dele, é tudo pseudônimo, sobre o que vai acontecer com a mãe do André Luiz, o Laerte, e com as duas, né, jovens no futuro, que o futuro já é agora, porque estão todos eles encarnados. De acordo com a própria obra, vai dizer em 1943 que foi psicografada, mas o fato acontece em 1939, sobre a importância da nossa reencarnação. Foi didático? Foi claro? Então eu agradeço a paciência das senhoras, dos senhores, e graças a Deus tem os jovens aqui encarnados, e dos jovens e do público de casa, e termino com a prece da senhora Maria Dolores, que está no livro dela, através do dedicado colaborador cristão Chico Xavier, Recanto de Paz. Ela fala sobre uma virtude, a aceitação. A virtude aceitação, para quem gosta de estudar chakra, centro de força, é que mantém o equilíbrio do terceiro chakra, o chakra relacionado ao poder. É a virtude aceitação. O quarto chakra, que a maioria sabe de cor, são duas virtudes que mantêm em equilíbrio: o amor, que começa com auto-amor, o amor de você para você mesmo, e amor ao próximo, e a compaixão, que começa contigo, a autocompaixão e a compaixão do próximo. Tá? Todo centro de força tem uma virtude que faz com que ele trabalhe de maneira harmônica, e ela, sabedora disso, claro, né, vai se aprofundar em ciência, ela fala, convida todos nós sobre prece da aceitação. Se eu pudesse, Jesus, queria estar contigo para ser a esperança realizada de quem vai pelo mundo estrada a estrada, entre a necessidade e o desabrigo. Desejava seguir-te humildemente, sem méritos embora, para erguer-me em consolo de quem chora, mostrando o coração enfermo e descontente. Queria acompanhar-te nos recintos, onde a dor leciona e aperfeiçoa, a fim de ser conforto junto dela, e manejando a fase eterna e boa, afirmar como a vida é grande e bela. Se pudesse, Senhor, conversaria com todas as crianças para dizer que não te cansas de criar alegria. E seria feliz ao converter-me em modesto recado, informando Jesus a todos os velhinhos que nunca estão sozinhos. Porque segues conosco lado a lado. Se dispusesse de recursos, queria ser a vela pequenina acesa no clarão do sol que levas, de modo a socorrer aos que jazem nas trevas, fugindo sem razão da bondade divina. Entretanto, Senhor, sei das deficiências que carrego. Vim a Ti como estou, por isso mesmo rogo, não me deixes a sós por onde vou. Se não posso, Jesus, ser bondade, socorro, paz e luz, toma-me o coração e, perdoando a minha imperfeição, esquece tudo o que meu sonho almeja e ensina-me, Senhor, com Teu imenso amor, o que queres que eu seja. Maria Dolores, do Chico Xavier. Onde se encontrarem nossas flores da gratidão. Muita paz do Cristo para todos.